Bom dia, primeiro ano, né? Vamos dar continuidade às nossas explicações, ok? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui nesse vídeo, ok? Para enquadrar melhor. Então, vamos lá. Aulas de aceleração angular para vocês botarem em dia e a explicação de hoje também, tá na plataforma para a gente continuar. Aceleração angular. Então, a gente tinha aceleração normal antes, no movimento horizontal, que era aceleração média. Esse aqui era quando a gente tem um movimento linear, ok? Tá? Esse era o antes que a gente usava o movimento linear. Aí a gente usava a aceleração média, era igual a ΔV sobre ΔT. Ou seja, esse ΔV era a velocidade final menos velocidade inicial, dividido também pela variação de tempo. Às vezes falava que um carro, por exemplo, atingiu estava com a velocidade de 20 metros por segundo, atingiu uma velocidade de 60 metros por segundo. Então, final 60, início 30. 20, né? E isso fez em 5 segundos, aí você já bota 5 segundos aqui logo. Mas nada mais é do que esse ΔT uma variação também. Tempo final menos tempo inicial, ok? E a unidade que a gente tinha antes era de quê? Metros por segundo ao quadrado, ok? Então, tudo que estava em quilômetros por hora, eu tinha que transformar para metros por segundo. E a gente também relembrando de quilômetros por hora, se eu quisesse passar para metros por segundo, eu tinha que dividir por 3,6. E se eu quisesse ao contrário, de metros por segundo para quilômetros por hora, ou seja, uma unidade menor para uma maior, eu tinha que multiplicar por 3,6, ok? Então isso a gente estudou antes, quando o movimento era linear. E agora o movimento angular? A ideia é similar, porém a gente muda as letras, porque as letras agora, elas falam da linguagem de ângulo e não da linguagem linear, tá bom? Então, o que seu livro traz aí nessa página 72 aí? Ele deixa claro aí que a aceleração angular média, agora a gente está falando sobre aceleração angular, Aí ele usa a palavra média também, tá bom? Mas a gente pode deixar aqui. Essa aceleração angular varia de acordo com o tempo, tá? A grandeza que mede essa velocidade, a gente tem a escrita dela usando essa simbologia, o gama, ok? Médio é igual a variação de velocidade. Como velocidade angular a gente usa o W, então aqui a gente vai ter variação de velocidade angular sobre um determinado tempo. Tá vendo? A ideia é similar, só muda a letra. O que vai ser esse W aqui? Nada mais é do que a velocidade angular do final menos a velocidade angular do início. A mesma ideia que antes. Aqui é a mesma coisa, o tempo final menos tempo inicial. Que aí também a gente acha a aceleração angular, tá? E aí, qual vai ser a unidade dessa aceleração? A unidade dela. A gente vai ter velocidade angular antes e velocidade angular depois, e o tempo que isso acontece, ok? A unidade que a gente usa no sistema internacional é rad, de radianos, por segundo ao quadrado, ok? Então, o tempo também tem que estar em segundos, tá? Como que eu vou transformar graus para radianos? A gente já falou, 180 graus representa π, que é essa linguagem aqui em radianos, essa aqui, com a letrinha π, ok? Então, quantos graus, ou seja, aí você quer saber, digamos que você tinha lá
Vamos botar aqui 20 graus. Quanto que você quer saber 20 graus em radianos? Não sei, né? Seria o seu x, não sei. Faz a multiplicação cruzada. Como que ficaria essa continha se você tivesse graus para passar para radianos? 20 vezes π, 20π. Aqui um x, né, que eu não sei o que é, vezes 180, ou seja, 180x, eu não sei o que é. Tá multiplicando, passa dividindo, então seria 20π dividido por 180. Que eu teria essa minha incógnita aqui, que eu não tenho, que é o x. Posso cortar os zeros aqui e reduzir, ó, 2 dá para dividir por 2, que vai dar 1. E 18 dá por 2, que vai dar 9. Ou seja, 20 graus transformados para radianos é a mesma coisa que π sobre 9, ok? Então, toma muito cuidado que a unidade é em radiano. Então, você não vai fazer a sua velocidade usando ângulo, em grau, tá bom? Então, essa é a parte da aceleração angular. E continuando nessa mesma página, a gente comenta agora do movimento circular uniformemente variado, ok? Para a gente finalizar essa ideia aí. Então, eu desenhei os dois círculos aí para a gente fazer essa ideia paralela. Eu vou mostrar para vocês a diferença de escalar e angular, tá bom? Quando aqui a gente estiver falando de movimento angular. Então, olha só, o que acontece aqui? No movimento escalar, a gente observa que vai ter um ponto de início da trajetória. Quando a gente anda anti-horário, o movimento é positivo. Aí a gente observa que a análise começou aqui, ó. Comecei do ponto inicial, PI, no tempo zero. Aí o tempo vai passar e eu vou percorrer essa distância aqui, ó. Seria o meu espaço, meu ΔS. E a velocidade vai tangenciando, ela vai tangenciando esse círculo, sempre tangenciando, ok? E eu vou analisar uma parte final, aonde eu parei. Então, eu estou falando de um movimento onde eu estou falando escalarmente. Eu vou tangenciando essa velocidade. A gente não está falando da velocidade em ângulo, e sim da velocidade que vai tangenciando essa circunferência. Isso acontece também na parte de fora, digamos assim. E antes a gente usava essas fórmulas, né? Ó, vendo você mais à toa, velocidade final, velocidade inicial. Também a gente usava sempre sozinho, mais vendo TV, mais meio à toa ao quadrado, ok? Aonde que é espaço final, espaço inicial, como se fosse aqui, ó, espaço inicial, espaço final, a velocidade linear que está acontecendo, escalar, e a aceleração, tá? Como é variado, a aceleração existe. Caso a aceleração for constante, né? A aceleração seria constante, não pode ser igual a zero. Aqui o movimento é variado, então não tem aceleração igual a zero. Também tem a equação de Torricelli, que é aquela v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. A gente observa aí que nós temos um movimento todo escalar, ok? Onde a velocidade vai tangenciando a circunferência. A velocidade ela tem esse movimento aqui. A gente está falando da parte de fora, digamos assim. E a variação de espaço é entre um ponto e o outro na linha da circunferência. E a gente usa aquelas fórmulas que a gente estudou no movimento uniformemente variado, que é vendo você mais à toa, velocidade final, velocidade inicial, aceleração e tempo. Posição final, posição inicial mais velocidade, tempo, aceleração. Velocidade final, velocidade inicial, aqui é da fórmula de Torricelli,
a aceleração e a variação de espaço, ok? Variação de espaço é esse arquinho aqui que acontece ao longo, em cima da circunferência, digamos assim, tá bom? Agora, como que eu transportaria essa minha ideia para angular? Bora lá então, que legal, ó. A gente vai ter aqui essa análise aqui, ó. Observe que agora, desculpa que ficou um pouquinho tortinho, mas eu precisava fazer esse paralelo e meu quadro tá menorzinho. Eu tenho aqui o movimento angular. Só que aqui eu estou analisando anti-horário, positivo, continua. Eu vou marcar um ponto na circunferência, vou chamar de início. E isso aqui começou do zero, então o tempo é zero. Aí eu vou percorrer também um arco, até um ponto final que eu escolher na circunferência. Então eu vou ter um ângulo do início, um ângulo que eu faço aqui no início e um ângulo no final. Então, quando eu analiso a minha variação angular e não esse arquinho aqui, eu estou falando de velocidade angular, tá bom? Então, eu estou analisando o ângulo, a parte de dentro, digamos assim, tá? Aí as fórmulas não são muito diferentes, elas são paralelas a essa, mas a gente tem que trocar a letra, ok? Agora meu espaço vamos colocar essa primeira ideia aqui, ó. A minha velocidade angular é dita assim, ó. W é igual a W0, que é o início, ok? Mais a minha aceleração, só que a minha aceleração agora a gente usa um gama, é um L quase ao contrário, vezes T. Ó, observe que a fórmula é bem parecida, a ideia. Porém, eu troco letra, tá? Então, eu vou ter uma velocidade no início e uma velocidade no final. E a aceleração com que isso vai acontecer. Com aquela fórmula anterior que eu deixei para vocês, dá para calcular. Também eu posso transportar essa fórmula aqui para angular como? Eu faço também uma escrita paralela. O espaço a gente já estudou lá antes, que é assim, ó. Espaço final é igual espaço inicial mais velocidade inicial, que é representada com essa bolinha vezes o tempo, mais essa aceleração vai ser trocada pelo gama, t ao quadrado sobre 2. Graças a Deus, gente, que é a mesma fórmula, né? A ideia é a mesma, a fórmula é a mesma, assim, eu não fiz uma outra fórmula para esse estudo de ângulo. Eu só faço um paralelo do que eu tinha antes de estudo e o que eu tenho agora. Cuidado que nem sempre a gente... talvez a minha fala anterior ficou dita que é só no movimento horizontal, tá? Cuidado. Escalar, quando a gente fala, existe também um movimento escalar dentro de uma circunferência, tá? Só que ela vai tangenciando esse movimento e não análise de ângulo interno aqui, tá? Quando começa a analisar a parte interna, aí a gente entra pro estudo de angular, tá? E para finalizar, a gente pode pegar essa Torricelli também e mudar. Então, as minhas velocidades vão ser, velocidade é W ao quadrado, é igual a W0 ao quadrado, que é o início, mais 2 vezes gama, que é a aceleração, vezes a variação de espaço, que é o nosso delta φ, ok? Então, as fórmulas são bem similares, só muda a letra para não ter problema aí, tá bom? Então, vocês conseguem fazer o exercício de aplicação, tá? Lembrando que eu vou estar dando um gás nessas correções. Então, eu me programei e agora eu já estou com um tempo mais curto. Eu tenho 15 dias para poder deixar essas correções em dia de todas as páginas que foram pedidas, tá? Além de manter as explicações da semana. Ok, galera? Então, bons estudos aí, primeiro ano, tá? Não deixe de botar em dia as coisas agora, porque depois o tempo vai ficar muito curto, tá? Cuidado aí, trabalha bem esse tempo de vocês. Bons estudos, galerinha. Tamo junto.